Nós temos vivido um tempo tão gostoso, tão precioso. Que adoração! Nessa última canção, então, eu estava aqui à frente e eu queria levantar as minhas mãos, e eu estava levantando as minhas mãos bem assim, olha, porque eu tinha certeza, eu estava com os olhos fechados, e eu tinha certeza que tinha uma multidão aqui na frente, e eu pensava assim, se eu não tiver cuidado na hora de eu levantar minha mão aqui, eu vou acertar em alguém, né? E aí, quando eu abri os olhos, não tinha ninguém, eu estava sozinho. Mas é porque não eram pessoas físicas. Os anjos desceram para adorar conosco. Meu Deus! Quando eu abri os olhos, eu falei, uau! Não eram as pessoas, mas eram anjos mesmo, que desceram nesse local para adorar o Senhor conosco. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação, dependendo da tradução, sem sentido. Há tantas vozes no mundo. Semana passada, nós falamos sobre ouvirmos a voz. Ouvirmos a voz. E hoje, nós vamos falar sobre as vozes. Porque Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele está dizendo que há tantas vozes, e nós ouvimos tantas vozes, são tantas vozes, e o Senhor vai trazer clareza para nós sobre isso. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor nesse momento, e peça a Ele a coisa mais preciosa que você pode pedir, que é ouvir a voz dEle. A coisa mais preciosa, o pedido mais sábio. Eu quero a tua voz, Senhor. Preciso da tua voz. Fala conosco. Fala conosco. Precisamos te ouvir, Senhor. Espírito do vivo Deus, preencha este lugar. Preencha cada coração, cada vida, entre nos ouvidos e chegue até o mais íntimo do ser, com a voz do nosso Pai. No nome de Jesus, amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Fechando os ouvidos às outras vozes. Fechando os ouvidos às outras vozes. Há momentos, e muitos momentos, que nós precisamos fechar os nossos ouvidos. Porque há muitas vozes no mundo. E Paulo está dizendo que todas têm um sentido, têm uma significação, têm um porquê. Nós precisamos discernir o que ouvir e o que não ouvir. E esse discernimento não pode, ou melhor dizendo, não deveria ser feito baseado em conveniência. Isso é confortável para mim, eu vou ouvir. Isso não é tão confortável para mim, eu não quero ouvir. Eu vou ignorar. É como remédio, sabe? Essa voz é como remédio. Geralmente, bons remédios,
sobretudo a galera da outra geração, os nossos pais, os nossos avós. Lembra daqueles remédios caseiros que eles preparavam para a gente? Quem lembra daqueles remédios? Dava para cantar o hino Tem Sabor de Mel? O que é aquilo? Gente, eu nunca vi algo tão inteligente na minha vida. Eu estudei em uma escola no Santa Terezinha, hoje lá funciona uma creche. E criança tem um negócio assim de passar muito mal, né? Aí chama o pai para buscar, para ir para casa. Sara, tão rápido. Mas lá na escola, eu nunca me esqueci, eu tinha uns 10 anos de idade, lá na sala da diretora, tinha um remédio. Era um vidro, um remédio caseiro, e estava escrito nele assim: para tudo. Para tudo. Qualquer coisa que o menino estava sentindo, levava na sala da diretora, dona Dinha, ela dava uma colher de para tudo, acabava. O negócio parecia endemoniado. Era uma das coisas mais amargas da vida. A criança, o resto do ano, não passava mais mal. Não passava. É para tudo, qualquer coisa. Tem que pegar essa receita com ela. Então, a gente precisa entender essa voz, às vezes, como esse remédio amargo. Sabe, gostamos de ouvir apenas coisas doces, coisas que trazem afago, sabe, que massageiam o nosso ego. E quando a coisa não é tão doce, nós fechamos os nossos ouvidos. Mas quando, sabe, é tudo de bom, é tudo excelente, é tudo maravilhoso, nós ouvimos, não importa a fonte da voz, não importa a origem dela, mas eu vou ouvir, porque isso é tão gostoso, sabe, minha vida está toda errada, mas essa voz está me dizendo que está tudo bem. Eu me esqueci a passagem, mas eu me lembro de um texto no livro de Reis, que os reis estavam decidindo ir à guerra. E se não me engano, Josafá, ele diz para o outro rei assim: olha, não tem um profeta para a gente consultar? E ele diz: tem um profeta, porque já tinha os profetas dele falando: vai dar certo, a vitória é de vocês são vencedores, vocês são campeões. Mas chegou alguém que estava acostumado a ouvir a voz de Deus. E ele olhou toda aquela história de vitória, ele falou: mas tem alguma coisa errada aqui. Não tem um profeta, mais um profeta para a gente consultar? Ele diz: olha, até que tem um, mas ele nunca fala coisa boa de mim. Ele nunca fala o que eu gosto de ouvir, que era o profeta Micaías. Ele nunca fala o que eu gosto de ouvir. Então, queridos, nós precisamos abafar as outras vozes, mas não são aquelas vozes seletivas. Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter muito, muito cuidado com isso. Então eu quero falar de algumas vozes que a gente precisa abafar. Nós precisamos abafar a voz do comodismo. Nós somos a geração do comodismo. Nós somos a geração da segunda-feira. Amanhã eu começo. A geração da semana que vem. Semana que vem eu começo. E tem gente, como a gente está em outubro, 3 meses para fechar o ano, ele já decidiu, já antecipou: ano que vem eu vou começar a minha dieta. Ninguém segura. Ano que vem. Então, nós somos a geração do comodismo. Nós precisamos abafar essa voz. Olha o que o sábio diz. Provérbios 24, versículos 30 a 34. Ele diz assim: eu passei pelo sítio do preguiçoso. Ele tinha uma terra. Eu passei e vi a vinha de um homem que não tinha entendimento. E tudo estava cheio de cardos. A terra coberta de urtigas.
e o seu muro de pedras estava derrubado. Olha a condição das terras desse homem. Olha a condição da casa desse homem. E o sábio está dizendo: eu passei, eu observei, e quando eu olhei para isto, eu recebi instrução no meu coração. Eu vi a situação dele, e eu recebi instrução no meu coração. Olha a análise que o sábio faz. Ele diz: eu entendi o que estava acontecendo nessa terra. Eu entendi o que estava acontecendo com esse dono. Um pouco para dormir, um pouco para tirar só um cochilo, outro pouco para ficar de braços cruzados, outro pouco para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Sabe por quê? Porque este é um homem dominado pela voz do comodismo. Amanhã eu faço. Só mais um pouco. Eu vou esperar só mais um pouco. Depois eu resolvo. Depois eu faço. Depois eu vou. Sabe? As coisas estão acontecendo e você não faz nada. O pau está quebrando e você não faz nada. Você sabe que precisa mudar e não muda. Nossa, já tem 1 ano direto que eu estou vindo na igreja e não mudei. Porque não é a igreja que te muda. Não é nenhuma palavra pregada aqui que te muda. O que te muda é a decisão tomada a partir da palavra ouvida. É isso que te muda. É isso que muda o seu caráter. É isso que muda a sua percepção. O simples fato de vir não adianta. Você vem, mas continua dando ouvidos à voz do comodismo. É melhor eu me conformar com essa situação. A minha casa é uma ruína mesmo. Não tem jeito para a minha família. Não tem jeito para o meu filho. Não tem jeito para a minha filha. Não tem jeito. É melhor me conformar. Essa é a voz do comodismo. Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, no capítulo 12 de Romanos, ele diz assim: não vos conformeis. Não fique acomodado com este século. Não fique acomodado com este mundo. Porque até a própria igreja está se conformando. É assim mesmo. É assim mesmo. Filho não precisa respeitar pai. Filho nem precisa chamar pai de senhor, nem chamar a mãe de senhora, porque isso é coisa do passado. É verdade, respeito é coisa do passado. É verdade, a Bíblia perdeu o valor. A Bíblia perdeu os princípios. A pessoa chega e diz: pastor, agora até eu gosto um pouco quando eles falam isso, mas antes era estranho. Pastor, o senhor é tão novo, né? Não vou te chamar de senhor, não. A gente não chama de senhor por idade. Quem te ensinou que é por idade? É por autoridade. É pronome de tratamento. Aquele que tem autoridade é chamado de senhor, é chamado de senhora. Não vos conformeis. Ah, todo mundo mente. Você vai mentir também? Boa parte dos nossos políticos roubam. Você vai roubar também? Não vos conformeis. Saia do comodismo. Não entre na mesma situação. Essa é uma voz que está latejando nos nossos ouvidos, gritando nos nossos ouvidos o tempo inteiro. E a decisão é sua de ouvir ou não. Você está me assistindo em casa? Você poderia estar aqui. O Senhor está falando claramente com você agora. Você poderia estar aqui. Você ouviu uma voz chamada comodismo.
E o comodismo vai te tirar do lugar que você deveria estar. Ou você tira o comodismo do seu lugar, ou ele te tira do lugar que você deve estar. É assim. Então, precisamos abafar essa voz, porque há muitas vozes no mundo. E Paulo está dizendo assim, olha, todas elas fazem sentido. A voz diz para você, você está tão cansado, você merece ficar em casa. Faz sentido, sim ou não? Amém ou não? Você merece. Ninguém é de ferro. Essa voz tem razão, sim ou não? Ninguém é de ferro. Fique em casa. Ainda mais um domingo. Todo mundo trabalhou o domingo inteiro. Bateu o cartão de manhã até agora. Fique em casa. A voz do comodismo. Uma outra voz precisa ser suprimida. A voz da incredulidade. Êxodo capítulo 3, versículos 10 e 11. Olha o que o Senhor está dizendo. Agora venha, eu o enviarei ao faraó, para tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir ao faraó, tirar os filhos de Israel do Egito? Eu não sou a pessoa certa para essa tarefa. Em outras palavras, Deus, o Senhor não sabe o que está dizendo. Ei, fulano, vem servir, quem sou eu? Isso é uma falsa humildade. Isso não é humildade. Essa humildade é falsa. Quem sou eu? Não é humildade, é incredulidade. Você não está crendo naquilo que o Senhor está te chamando para fazer. Você não está dando ouvidos àquilo que o Senhor disse. E já que você não está dando ouvido à voz de Deus, você está dando ouvido à voz da incredulidade. Você está deixando de ser crente. Você está deixando de crer, de acreditar. Quem sou eu? Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para liderar uma célula? Quem sou eu para fazer uma oração por uma pessoa que disse lá no meu trabalho que está doente? Quem sou eu para fazer um convite para alguém? Quem sou eu? É a voz da incredulidade. Essa voz da incredulidade, ela diz de maneira muito forte, muito audível na sua mente, aos seus ouvidos, que não há esperança para a nossa nação. Outros não acreditarem nisso não tem problema, porque não tem o Senhor. Estava vendo agora à tarde, eu não sei se era um podcast, me parece que era um podcast do Ratinho, o apresentador do SBT. É um homem multimilionário. E ele disse, a pessoa disse, o que você espera do futuro do Brasil? Ele diz, eu não espero nada. Ele não tem esperança, ele diz, em outras palavras, ele diz, não tem jeito. É a voz da incredulidade, mas eu sei que ele não tem o Senhor que eu tenho. Ele não crê no mesmo Deus que eu. Eu sei. Não sei se você já viu, vez por outra, quando vai alguém lá falar de espírito, alguma coisa assim, ele fala, meu Deus do céu, eu tenho medo desse negócio, o que é isso? Porque ele não crê. A voz da incredulidade, mas nós cremos na mudança da nossa nação. É por isso que você viu nós em praça pública. É por isso que amanhã é o dia da minha célula jejuar. Segunda, quarta e sexta, nós jejuamos. Tem outra célula que é terça, quinta, sábado. Nós jejuamos pela nossa nação, porque nós acreditamos que essa se tornará uma nação próspera. Nós acreditamos que essa se tornará uma nação justa. Os céus abertos sobre essa nação, e o Senhor fazendo chover justiça e juízo, porque são a base do trono dele. Nós não nos somos guiados por vista, mas a voz da incredulidade está te dizendo que não tem jeito.
A voz da incredulidade está dizendo que a sua vida está acabada. A voz da incredulidade está dizendo que você deve sair daqui doente como você entrou. Mas tem uma voz do céu dizendo: você pode ir embora curado hoje mesmo. Qual voz que você vai abafar? E qual voz você decide ouvir? É uma decisão. Da incredulidade está dizendo: não tem esperança, a sua vida está acabada, não tem jeito para o seu casamento, não tem esperança, você perdeu a esposa, você perdeu os filhos. Essa não é a voz do céu, essa é a voz do inferno, essa é a voz da incredulidade. Mas a voz do céu está dizendo: tem esperança para você. A voz do céu diz: bom é ter esperança. A voz do céu diz isso: bom é ter esperança. Então, pegue a voz da incredulidade e coloque para fora de você. Não a aceite, não dê lugar a ela. A voz da incredulidade, ela tem que ser abafada. Não converse com ela, não tenha diálogo com a incredulidade. Não tenha diálogo com a incredulidade. Você pode perder nos argumentos. Não converse, não converse. Terceira voz que precisa ser suprimida é a voz do orgulho. São muitas vozes. Cada um de nós ouvimos uma. Cada um em um tempo determinado, uma voz diferente. Muitas vozes. Daniel 4:37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, eu louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos, juízo justo, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Ele pode humilhar. Nem sempre ele humilha, ele deixa a pessoa ficar lá na soberba, vai resolver no inferno depois. Mas algumas vezes ele humilha. Quem está falando isso é o rei Nabucodonosor, o rei da maior potência da sua época, da Babilônia. E ele chega no palácio, ele diz: olha a Babilônia que eu construí. Olha tudo que eu edifiquei. Olha o meu reino. E aí, o Senhor tirou dele o reino. E a Bíblia diz que ele perdeu tudo. Ele perdeu o trono. Ele perdeu a identidade. A Bíblia diz que ele ficou como pessoas que a gente vê por aí na rua, com os pelos como de animal, com unha como de animal, e ele ficou literalmente pastando. Sabe por quê? Por causa do orgulho. Essa voz tem te guiado? Essa voz tem sido o seu guia? Não é nada fácil lidar com gente orgulhosa. Não é nada fácil lidar com gente soberba, arrogante, presunçosa. O Senhor tratou como um rei. O Senhor o depôs do seu lugar. O Senhor tratou. Nós temos visto gente arrogante, humilhando, espezinhando, pisando, perseguindo. Nós temos visto isso. É só uma questão de tempo e você vai ver se a Bíblia se cumpre ou não. O que o Senhor faz com o arrogante? O que o Senhor faz com o presunçoso? Ainda que ele seja no lugar de rei. Anote. Está sendo gravado o culto. Para depois você ver quando o Senhor resolver tirar do trono. Quando o Senhor resolver tirar a capa. Quando o Senhor demover da posição. Porque não tem nada que o Senhor não possa fazer. Então, qual é o conselho que Deus está trazendo? Você precisa abafar essa voz arrogante que está te guiando. Você precisa abafar esse estilo de vida soberbo e empafioso. Não deixe essa voz continuar te guiando.
Não deixe essa voz criar raízes na sua vida e na sua casa. Alguns dizem assim: sem mim, nada podeis fazer. Tem gente que dentro dele, essa frase ressoa. Só que essa frase, ela não é humana. Essa frase é de Jesus Cristo. Ele é o único que tem autoridade para dizer: sem mim, nada podeis fazer. Me lembro de uma pessoa que ela era bem envolvida na igreja, bem envolvida. Alguém chegou para ela e disse assim: você carrega essa igreja nas costas, você faz isso tudo funcionar. Tem mais de 5 anos que ela deixou de carregar a igreja nas costas. Tem mais de 5 anos que ela tirou o time de campo e a gente só cresceu, a gente só avançou, porque não é por causa de mim, porque não é por causa de você, é o Senhor. É o Senhor. Não adianta eu achar que se eu sair, essa igreja acaba. Não, ela não é por causa de mim. Ela não é por causa de mim. Então trate com essa voz arrogante, presunçosa, que não te deixa descer, que não te deixa reconhecer erros, que não te deixa olhar para baixo. Você é altivo, empafioso, empafiosa. Cuidado, cuidado. Ninguém consegue fazer o que eu faço. Eu sou bom. A Bíblia diz que seja outro que te louve e não os teus lábios. Quem é bom não precisa ficar falando que é bom. Quem sabe não precisa ficar falando que sabe. Quando você fica jactanciando, você está revelando a sua insegurança, você está revelando a sua arrogância, você está revelando a sua presunção. Oxalá você ter um esposo para dizer isso para você. Oxalá você ter uma esposa para dizer: ei, deixa de arrogância, deixa de presunção, você é soberbo. É difícil relacionar com você. Oxalá você ter um amigo para dizer a verdade que você precisa ouvir. Porque Deus resiste aos soberbos. Está escrito na palavra: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, oxalá você ter alguém para dizer: para com isso. Você só fala de você, só você que faz, só você que acontece. Você acha que o mundo gira em redor de você? Para com isso. Oxalá você ter pessoas verdadeiras do seu lado para dizer o que você precisa ouvir, para dizer: ei, você está vomitando em cima da gente, está saindo podridão de dentro de você, dá nojo essa arrogância, dá nojo essa presunção, essa empáfia. Desce, desce, desce sozinho, antes que o Senhor te faz descer. Desça sozinho, antes que o Senhor te faça descer. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Penúltima voz. São muitas, disse Paulo, não apenas 4. São muitas. Penúltima voz. A voz da independência. Provérbios 18, versículo 1. Quem procura se isolar busca interesses egoístas e rejeita bons conselhos. A voz da independência. Quem aqui nunca ouviu: eu não preciso de ninguém, ninguém me ajuda? Sabe, querido, quando eu vou ali no Big Mais ou no Coelho Diniz e acho que eu estava precisando comprar, eu fico tão agradecido a Deus pela vida deles. Como eles facilitam a minha vida. Como eles facilitam.
Quando tem uma papelaria pertinho de casa. Você está precisando comprar uma caneta, você está precisando comprar um caderno. Você teria que ir tão longe. Só que você acha que você é independente. Você não precisa de ninguém. O Senhor está te cercando de gente te abençoando. Comércios te abençoando. Mas você diz, eu não preciso de ninguém. É o independente. É a voz da independência. E o texto está dizendo, você está lutando contra a verdadeira sabedoria. Gente que se isola é egoísta. É mais do que timidez, é egoísmo. É mais do que timidez, é egoísmo. É isso que o texto está dizendo. Quando você se isola, você bate no peito e diz, termina o culto e eu saio vazado. Parabéns, senhor isolado. Parabéns, senhora isolada. A Bíblia está errada, você está certo. Vamos mandar escrever outra Bíblia. Ou senão você tem que seguir o pastor Ed René Kivitz, que ele diz que a Bíblia tem que ser atualizada. Porque ela não dá moral para namorar homem com homem, mulher com mulher. Aí você achou mais um para te ajudar a atualizar a Bíblia. Você tem que ser isolado, você não pode ter comunhão com o povo da igreja. Você não pode sentar para lanchar, você não pode parar para bater um papo. Vamos embora. O homem sai puxando a mulher sai puxando o homem. Pega os meninos, vamos embora, praga! O povo está chegando para pegar na nossa mão, você não está vendo? Já vai convidar a gente para esse negócio de célula. Vamos embora! Depois do culto. Aquele que se isola é o sábio que escreveu, quem procura se isolar busca interesses egoístas. E ele rejeita os bons conselhos. Sabe por que ele quer se isolar? Eu não quero que ninguém saiba quem sou eu. Se eu for ter comunhão com esse povo, eles vão descobrir quem eu sou. Então é melhor eles me verem só de longe. Uma vez só na semana, só no dia da missa. Uma vez só. Assim nunca vão descobrir. Vou ficar 10 anos aqui, 20 anos e ninguém nunca vai saber. Quando alguém perguntar assim, fulano é da sua igreja? Quem? Não, acho que não. Por quê? Porque é um ser isolado. Ele vem só para bater o cartão de ponto e depois ele bate em retirada, desesperadamente. Essa é a voz da independência. Essa voz te faz ter certeza que você consegue caminhar sozinho. Que você vai conseguir ser um marido incrível sozinho. Que você vai ser uma esposa formidável, uma mãe nota 1000 sozinha, autodidata. Não precisa de conselho, não precisa de orientação, não precisa de nada. Você é independente. Você tem seu carro, você chama lá o seu aplicativo, você não precisa de carona, você não precisa de nada. Ô fulano, quer uma carona? Não precisa. Eu não quero dar trabalho. Não precisa. É a voz da independência. Você é independente. Parabéns para você. A Bíblia errou. Eu não quero compartilhar nada com ninguém. Eu não vou dar trabalho para ninguém. São essas vozes que vão arrebentando a nossa vida. São essas vozes, essas muitas vozes. À tarde, quando eu estava adorando o Senhor falou comigo sobre esquizofrenia. Eu disse, qual é o cerne, o grande problema da esquizofrenia? O Senhor disse, as vozes. O esquizofrênico, ele ouve muitas vozes.
E eu fui e dei um Google para ver se eu não estava entendendo errado. Está lá bem assim. Sabe? Uma das grandes marcas da esquizofrenia são as vozes. Sabe? Por isso, muita gente esquisita. Muito crente esquisito. Porque ouve muitas vozes. Quando deveria ouvir uma só. Uma só. As muitas vozes nos fazem esquisitos. As muitas vozes nos fazem isolados. As muitas vozes nos fazem arrogantes, presunçosos, empafiosos. As muitas vozes nos fazem incrédulos. Será que vai dar certo? Será que vai? Lembra quando estávamos no Jardim Alice? Eu ouvi uma voz dizendo, sai daí. Mas você não tem ideia. Eu não consegui enumerar quantas vozes eu ouvi dizendo, você é doido? Não faz sentido. Vai pagar aluguel? Quantas vozes eu poderia ter enlouquecido com elas. Mas eu decidi no meu coração, eu vou ouvir só essa voz. Só essa voz que me guarda, essa voz que me protege. Eu vou ser guiado só por essa voz. Só por essa. E eu quero encerrar dizendo que só poderemos abafar outras vozes se tivermos intimidade com a voz. Se você não tem intimidade com a voz, qualquer outra que aparecer é isso mesmo, porque você não tem intimidade. É quando Saulo, religioso, que nós falamos na semana passada, da religião que segrega, que leva a matar, que leva a ficar de mal de pai, de mãe, sabe? A religião que te faz achar que você é o tal. E quando ele cai do cavalo, ele escuta a voz e ele diz, quem és tu, Senhor? Ele não tinha intimidade com a voz. E a voz diz, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Você acha que está fazendo um favor para Deus, você está perseguindo a igreja dele. Você está batendo nos filhos dele, naquelas pessoas que eu dei a vida por elas. Só podemos abafar outras vozes se tivermos intimidade com a voz. Eva, ela ouviu uma outra voz, a voz da serpente. E a serpente disse para ela assim, não é verdade que o Senhor disse que vocês não podem comer nada aqui? Porque as outras vozes, elas querem distorcer a palavra de Deus. As outras vozes. Sabe, a outra voz vem para você lá na escola, lá na faculdade, lá no seu trabalho e diz assim, crente não pode? Crente não pode? Nada. Isso é outra voz, querido. Isso é outra voz. Porque a voz de Deus diz assim, eu posso essas coisas. Mas as outras vozes vêm para trazer confusão. Crente não pode nada. Aí você não tem intimidade com a voz. Aí você fica confuso. É verdade, viu? Nossa, que miséria esse negócio de ser crente. Eu vi aquele homem ali, doido para dar um beijo na boca dele, mas eu sou crente. É. Aí a menina, viu a menina, eu sou crente. Sonha eu mais aquela menina. São as outras vozes. São as outras vozes. Porque as outras vozes querem te fazer esquisito. Ou você não acha que é esquisito um homem de mão dada com o outro? Um homem dando um beijo de língua no outro. Quem não treme quando vê um negócio desse? Por quê? Porque é esquisito. É esquisito. Mas as vozes querem fazer isso. As vozes querem nos fazer esquisitos. Ouvindo
o que não é para ouvir, ouvindo o que nem existe, tendo alucinações. Então, o diabo vem e distorce, e Eva não sabe, ela não consegue discernir a voz. Era a voz do diabo. Era a voz do diabo falando com Eva. A voz da serpente. A voz da serpente. Jesus, ele diz assim para os discípulos: o que as pessoas estão dizendo por aí que eu sou? E aí os discípulos começam a falar assim: sabe, Jesus, eles estão dizendo que o Senhor é Elias. Alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista. E tem gente dizendo que o Senhor é um dos profetas. E ele diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus, ele reconhece a voz. Ele diz: Pedro, você é abençoado. Ninguém poderia dizer isso se não tivesse ouvido de Deus sobre quem eu sou. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus. Precisamos entender quando é a voz de Deus e quando são outras vozes. Outras vozes dizem: não há perdão. Outras vozes dizem: não há reconciliação. Não tem jeito para mim. Eu não consigo mudar. Outras vozes. Você precisa entender e saber quando é a voz do diabo e quando é a voz de Deus. No mesmo capítulo de Mateus 16, quando Pedro termina, o versículo 21 diz assim: daí em diante, Jesus começou a falar claramente com os seus discípulos sobre o que ia acontecer. O Filho do Homem vai para Jerusalém, e ele vai ser escarnecido, ele vai ser zombado, ele vai ser preso, e ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Esse capítulo diz que Pedro chama Jesus à parte. Ele pega Jesus, tira do meio do povo, e ele fala para Jesus: está repreendido, Jesus. Não vai acontecer nada disso com o Senhor. Eu não quero que aconteça nada disso com o Senhor. Olha que legal. Olha que palavra confortável, reconfortante. Você não vai morrer não, Jesus. Tem dó de você. Nada disso. Está amarrado. Não vai. Aí sabe o que Jesus diz? Sabe o que Jesus disse para ele? Jesus voltou-se para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando apenas do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Gente, no mesmo capítulo, o Senhor entende: Pedro, quem está falando na sua boca aí é Deus. Eu sou Cristo mesmo, o Filho do Deus vivo. Mas daí a pouco, Pedro, quem está falando aí agora é o diabo. Satanás, para trás de mim. Só porque é seu colega, você vai ouvir a podridão que estão falando? A sua coleguinha vai vir falar para você que está transando com o namorado, que todo dia dorme com um diferente, você vai ficar ouvindo? Vai ficar fazendo vistas grossas? Seu colega está na pornografia, você vai ficar ouvindo? Ele é o bobo da corte lá na sala, você vai ficar ouvindo? Você não tem uma palavra de conselho para ele? Você vai deixar o diabo ficar arrebentando com a vida dele? Precisamos discernir as vozes. Mas só pode abafar as outras vozes quem tem intimidade com a voz. Fique de pé. Aquela canção tem aí de semana passada? Se eu não te ouvir. Feche os seus olhos. São tantas vozes te chamando.
Algumas pessoas específicas Deus colocou no meu coração e eu mandei uma mensagem exclusiva. E eu mandei: Deus colocou você no meu coração. Sabe o que aconteceu? Essas pessoas ouviram a voz de Deus. E elas estão aqui hoje. Elas estão aqui nessa noite. Você ouviu a voz. Você ouviu a voz. Se tiver aí, pode soltar. Você ouviu a voz. Tem a voz que precisamos ouvir e tem as vozes que precisamos reprimir. Dizer: eu não vou dar lugar para você. Tua voz, Senhor, dá som para nós. faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, feche seus olhos. Ecoar sobre as águas. Deixa o Espírito Santo as águas agitadas. dizer quais as vozes que você está ouvindo, que está destruindo a sua vida. Quais as vozes que você está ouvindo, está te fazendo um ser amargurado. Vozes que parecem ser de amigos, mas estão vindo do inimigo. Dissipa toda confusão e traz luz na escuridão. Ore ao Senhor, fala: Deus, eu quero ouvir, Senhor. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Eu quero te ouvir, Senhor. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Mas eu rejeito as outras vozes. Eu rejeito a voz que diz que eu vou morrer nessa situação. Eu rejeito essa voz que quer me adoecer, que quer me enfermar. Rejeita agora. Ouça o que o Senhor está te dizendo. Ouça o que o Senhor está te dizendo. Ele está dizendo: eu mudo a sua sorte, eu mudo a sua história. Eu estou te chamando para um novo tempo. Você só precisa me ouvir. Você só precisa me ouvir. Ouça o que o Senhor está te dizendo. Ouça porque o Senhor te trouxe hoje. Entenda porque você está aqui. Xenebe Cantarabai. E Adriana, vai ali naquela moça ali. Ramashekanamas. Yosonai Chosondarai Konai Chosu. Cale as outras vozes. Cale as outras vozes. Cale as outras vozes. Ouça o que o Pai diz a você. Ouça o que o Pai diz a você. Decida agora mesmo calar as outras vozes. Essa voz do medo, essa voz do pânico, essa voz mentirosa, saia desse lugar. Saia desse lugar de medo. Saia desse ambiente de destruição, de ruína. Sai daí. Ouça a voz dele. No começo, meio e fim, tua voz é Parachesome konachosone. Xanarabacho. Tem alguma voz te chamando aqui à frente? Eu não vou te chamar não. Mas se tem alguma voz dizendo que você precisa vir, você vem. Se tem alguma voz dizendo para você vir, você sabe por que você vem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. saudade da tua voz, Senhor. Harashionesokecho. Ha! Ouça a voz do Espírito. Brasas do altar. Ouça a voz do Espírito.
Ouça a voz do Espírito. Haramachena suyodere. Ouça a voz dele. Repreenda as outras vozes agora. Do medo, da insegurança, do comodismo. É mais cômodo ficar no seu lugar. É mais cômodo ficar onde você está. Mas não é a melhor coisa. Então dê um passo que a voz está te ordenando. É uma ordem. Porque quem não ouve morre. Porque quem não ouve é infeliz. Eu sou Mechonei. Hanamatsuyu. Eu sopro vida sobre ti. Eu sopro um novo tempo sobre ti. Porque tudo muda pela voz dele. Tudo piora com as outras vozes. Mas a voz dele de perdão. A voz dele é de cura. A voz dele é de renovo. A voz dele é de restauração. A voz dele é de oportunidade. É isso que ele está fazendo com você nessa noite. É a voz da oportunidade. As outras vozes ressoam, mas a dele é diferente. A dele é diferente. A dele é como um sopro. Nessa noite é como uma brisa. Para alguns como uma espada. Para outros como um conforto. Para outros como um confronto. Mas o que você precisa é da voz. O que você precisa é da voz. Ramachoso. Tem alguém no nosso meio que está ouvindo a voz te dizendo: você precisa fazer uma aliança comigo hoje. E você estava dizendo assim: mas não fizeram apelo. Não fizeram apelo. O Senhor está dizendo que é para fazer. Por sua causa. Por sua causa. Onde está você que precisa fazer uma aliança com Deus hoje? Me dá um sinal com a sua mão direita. Levanta a sua mão direita. Onde está você? Dá um sinal. Deus abençoe. Onde está outra pessoa? Deus abençoe essa adolescente. Deus abençoe. Onde está você que está fazendo isso? Me dá um sinal com a sua mão direita. Fique com a sua mão erguida. Desse lado tem alguém que está fazendo isso. Você ouviu a voz. Você ouviu a voz te chamando para uma aliança. E você diz: eu quero uma aliança. Me dá um sinal com a sua mão direita. Você que está fazendo isso. Nós abençoamos a sua vida. Nós abençoamos a sua vida. Nós declaramos a paz. Você vai dormir diferente nessa noite. Você vai dormir diferente nessa noite. Porque você ouviu a voz doce. Porque você ouviu a voz suave. No Yoki Anaramai. Yonamasheka Namai. Silencie as outras vozes. Agora você, no seu lugar na cadeira, silencia as outras vozes. Libere uma palavra contra essa voz que vem te fazendo mal. Diga: eu te rejeito. E fale o nome dessa voz. Eu te rejeito raiva. Eu te rejeito rancor. Eu te rejeito medo. Eu te rejeito pânico. Eu te rejeito depressão. Eu te rejeito doença. Eu te rejeito. Eu te rejeito. No nome de Jesus eu te rejeito. Rejeito é você que tem que rejeitar. O Senhor está te dando essa graça, essa condição.
Yanamache. Ionesui que nome que nenê metiona soia. No começo, meio e fim. Aleluia. Tua voz é A voz dele é cura. Vá para casa com refrigério na alma. Vá para casa com alegria no coração. Vá para casa pronto para enfrentar as batalhas. Vá para casa como vencedor, não mais como derrotado, como derrotada, porque a voz dele é cura. Dê um aplauso a ele. Bem forte, bem forte. Aleluia.